Programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Realização, Ateliê de Arte e Arquitetura Lígia Marques. Olá, estamos apresentando mais um programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Este programa é exibido na televisão Santa Maria, canal 19 da NET. Todos os sábados às 20 horas temos um programa inédito. Ele é produzido pela SM Produtora e é uma realização do Ateliê de Arte e Arquitetura Lígia Marques, localizado no Centro Internacional de Arte e Cultura Humanista Recanto Maestro. Hoje estou com um convidado especialíssimo, o professor, músico, artista Enio Guerra. Bem-vindo ao programa, professor Enio. Muito obrigado, Lígia, pelo convite. Prazer estar aqui. Hoje nós vamos ter um programa bem interessante, que eu convidei o professor Enio para a gente falar sobre a criação de bandas, né, e características, e ele participou um pouco dessa evolução e dessa construção. Eu andei pesquisando sobre isso, né, e descobri que no século XVIII surgem no Rio de Janeiro as primeiras bandas de música formadas por barbeiros, escravos, em sua maioria, que tocavam fandangos, dobrados e quadrilhas em festas religiosas e profanas. Em 1831, elas são criadas as bandas de música da Guarda Nacional. E essa arte se espalha pelo Brasil. E em 1896, Anacleto de Medeiros funda a mais famosa de todas as bandas de música, o Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro. E no século XX, as bandas então de música se transformam em uma das mais populares manifestações da cultura nacional do nosso país. Como é que foi aqui em Santa Maria essa questão de criação de bandas? Em Santa Maria, a primeira banda a ser criada foi a banda do 7º RI, o Regimento de Infantaria, na época, em 30 de abril de 1909. A primeira banda militar, né, da cidade. Após isso, tem um desenvolvimento, logo 3 anos após, é criada a banda da Brigada Militar, que também aqui em Santa Maria, no mês de janeiro, 28 de janeiro. E em 1970, então passou um grande período, foi criada a banda em dezembro, eu não me recordo a data agora, mas em dezembro de 1970 foi criada a banda da Base Aérea de Santa Maria, com o primeiro regente, o professor Lothar Brenner, que foi vamos dizer assim, a pessoa encarregada de formar a banda e foi meu professor de trompete na universidade. Que legal. O professor Lothar Brenner. Então, esse é vamos dizer assim, o perfil, a trajetória das bandas militares. Agora, não faz muitos anos, foi criada a banda também chamada da 6ª Brigada de Infantaria Blindada, que é uma banda do Exército também. Então, o Exército tem 2 bandas na cidade. Sim. A banda da 3ª DE hoje e a banda da 6ª Brigada de Infantaria. Além da banda da Brigada, que hoje está em penúria, infelizmente, devido à política do estadual, enfim, de ter mais pessoas na rua, e acho que não é tão importante, de repente, os comandos, né? Acho que não é tão importante ter uma banda de música, eu acho que é fundamental dentro de uma corporação militar, sim, assim como a base aérea também. Além disso, eu vou me estender, posso colocar um pouquinho mais. Durante todo esse período, desde das escolas estaduais, tipo Maneco, as escolas particulares, Coração de Maria, a escola dos Maristas, Coração de Maria, Santa Maria, perdão, dos Irmãos Maristas, né? A escola Nossa Senhora de Fátima, todas essas grandes escolas da cidade, na década de 50, 60, 70, tiveram suas bandas marciais.
cada uma com sua característica, formada principalmente por alunos, né? Basicamente por alunos, e onde tinham a maior parte de seus integrantes como percussionistas, além de instrumentos de sopro também, que é uma característica de uma banda. A principal característica da banda é instrumentos de sopro, de metais e de madeiras, e aliado à percussão. Hoje em dia o conceito de banda está bastante modificado, junta 4 pessoas em uma banda. Isso surgiu lá na década de 60 com os Beatles, banda de rock, as bandas de rock. Então são 4 músicos, 5 músicos, ou 6 eventualmente, mas normalmente são 4 ou 5, e chama banda de rock, mas devido a um estilo, é uma formação, pelo conceito não seria certo. Mas a evolução vai acontecendo e com isso chama-se banda de rock, banda de baile, ou conjunto de baile. Mas a banda mesmo, a definição principal, a característica principal banda é instrumentos de sopro e percussão. Sopros, metais e madeiras. Aí é onde entram os metais. Os metais entram o trompete, que eu tenho aqui, trombone, bombardino, tuba, trompa, saxofone. Esses principais instrumentos de metais. E os de madeiras, aí nós temos clarineta, requinta, flauta, embora seja de metal hoje, mas no início era considerado de madeira, hoje é de metal, mas é considerado instrumento de madeira. Saxofones, que são os instrumentos mais recentes, que o saxofone foi criado por volta de 1815, 1820, é um instrumento bem mais recente dos mais moderno entre os demais que são bem mais antigos. Então, basicamente, essa é a característica das bandas, é isso. É instrumentos de sopro e percussão. Isso. Que legal, assim, ele já avançou na minha segunda pergunta, então vamos conhecer esse instrumento que ele trouxe, como é que é o nome desse, faz alguns sons para nós, e depois a gente vai encerrar o bloco com uma música. Então, o senhor ensinou, né, foi professor também na universidade, como é que o músico manuseia esse instrumento? Qual é o nome dele? Esse é o trompete, o instrumento de metal, o instrumento mais agudo dos metais. A produção do som é feita através do ar, que passa pelos lábios, e os lábios vibram, e com isso você produz o som. Se você somente soprar, não vai produzir som. Os lábios têm que vibrarem. Então, conforme a velocidade do ar que você coloca, você vai ter um som mais forte ou mais fraco, e também mais agudo ou mais grave. Se eu colocar um som com o maxilar mais aberto, eu posso ter um som mais grave. Se eu colocar um som com o maxilar os lábios mais encostados, eu vou ter um som mais agudo. Então, eu vou produzir assim, ó. Isso é um som médio. Um som mais grave e o mais grave. Então, através da velocidade do ar eu consigo tirar as notas, e são várias posições que ele tem, são 7 na realidade, mas vou tocar a primeira, e aí com a pressão, velocidade de ar e lábios mais encostados, você pode produzir vários sons numa posição só, que é a origem do instrumento, que era só um cano, não tinha esses pistos, chamados pistos no início lá, então assim seria natural. Então, esse som seria igual a um clarim, que são os primeiros instrumentos de metal criados. Serviam para toques, exatamente na área militar. Então, você, sem usar isso aqui, você tem essas notas. É verdade. Digamos, um exemplo assim, então você faz os toques sem utilizar os cilindros, os pistos, né? Então, esse é o precursor. E com os cilindros, como é que fica? Aí você pode fazer toda a escala musical. E daí que você pode tocar as melodias. Senão você não consegue. Então seria assim. Você, utilizando todas as posições, você toca qualquer música, pode tocar usando essas posições, a combinação 1 pisto, 2 pistos, 3 pistos, etc. Com isso você tem a escala musical completa. Sim. E por que ele tem aquele negocinho? Esse aqui é uma questão, é o seguinte, que todos os instrumentos tem um metal ali, aqui é uma proteção devido ao dedo, né? Isso aqui
são no refinamento da execução. Você tem na música uma coisa que se chama série harmônica, e esses instrumentos são formados, são criados, são fabricados, todos os metais baseados na série harmônica. E é uma coisa natural. A série harmônica é uma coisa natural que existe na natureza. Na natureza. Exatamente. E ela não é perfeita. Nossa! Ela não é perfeita. Então, certas notas você tem que adequar a abertura de um cilindro ou do outro para dar a afinação exata. Principalmente quando estiver tocando em grupo. Entendi. E individual também, mas principalmente em grupo. Se você não acertar, a nota vai ficar desafinada. Sim. Então aí com a pessoa que tem uma mais uma pessoa. Ou seja, vamos ver se eu entendi. Na natureza tem uma série harmônica Exatamente. perfeita que eles quiseram colocar aqui, só que como nem sempre se consegue, se usa aquela parte do dedo ali para entrar na harmonia perfeita da música, na afinação. Afinação, exato. Que legal. É porque qualquer pessoa pode pegar uma manga, um cano, e soprar, ele vai conseguir produzir um som, ou mais de um som. Isso é natural. E daí veio a fabricação dos instrumentos. Então, a partir, porque é um tubo, aí depois foi, claro, foi com estudos todos, foi aperfeiçoado o bocal, que é esse bocal aqui que você coloca os lábios para poderem vibrar, e a partir daí você produz o som de todos os metais. Só vira um pouquinho para o nosso público e essa parte para eles verem onde é que está o seu dedo. Isso é bombas de afinação. E aquela outra parte que está saliente para fora. Essa aqui é ali, ó. Essa aqui é porque, como eu falei, se você não tocar nenhum pisto, o ar passa por aqui, vem aqui, ele vem por trás e sai direto. É como se fosse um tubo direto. Entendi. Se você abaixar esse pisto aqui, o ar vai fazer mais essa voltinha aqui. Que legal. Se você baixar esse pisto aqui, os dois, você vai ter o ar passando por essa bomba do meio e mais essa. Se você baixar os três, o ar vai passar por toda a tubulação que existe, que dá 1,73 m aproximadamente, de comprimento, se esticar todos os canos. Legal. Então você tem... daí o tamanho do tubo é que diz se o som é mais agudo ou mais grave. Quanto menor o tubo, mais agudo é o som. Quanto maior o comprimento do tubo, mais grave será o som. Então, por isso, quando eu fizer assim, eu vou tirar a nota mais grave dele, porque o ar está passando por toda a tubulação. É a nota mais grave possível tirar nesse instrumento. Ou seja, entra aí tempo, velocidade, física, tudo. Matemática, fantástico. Vamos ouvir, eu quero ouvir agora. Antes de encerrar o bloco, quantos minutos? Nós temos ainda alguns minutos. Se o senhor tiver mais alguma coisa para demonstrar, pode demonstrar, nós temos ainda 2 minutos. E eu queria entrar eu escolhi uma música que eu gosto para os 2 blocos, temos 1 minuto agora. E eu pedi para o professor Enio Guerra, tocar para nós uma parte, um trecho, de uma obra composta por Ennio Morricone, que é a música Gabriel's Oboé para o filme A Missão. Podemos ouvir? Quer falar alguma coisa? Eu preparei agora pela manhã, porque eu não tive muito tempo de preparar, mas tudo bem, mas eu vou fazer o possível para tocar a primeira partezinha aqui do tema. Tá bom.
Muito lindo. Obrigada, parabéns. A música é linda e é sempre muito diferente, singular ouvir, né, por esse instrumento. E outra coisa, as pessoas estão acostumadas a ouvir originalmente com o som do oboé. O som totalmente diferente, né? Mas esse programa é cheio de desafios mesmo. Ótimo. Tá bom. Nós vamos para um rápido intervalo e esperamos vocês. Até daqui a pouquinho. Programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Realização, Ateliê de Arte e Arquitetura, Lígia Marques. Voltamos a apresentar o programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Continuamos conversando com o professor Enio Guerra. Professor Enio, fala um pouquinho sobre a sua vida, a jornada profissional e também musical, como é que o senhor chegou nisso, por que o senhor escolheu os metais, que é muito particular, né? Eu comecei a estudar... O senhor nasceu aqui? Não, eu nasci em Silveira Martins. Eu sou natural de Silveira Martins. Olha que bacana. Na linha da Pompeia, chamada linha da Pompeia. Eu comecei os estudos com meu pai. E a sua origem é italiana? É italiana, descendente de italiano. O meu pai era músico militar, foi por um tempo, não a vida inteira, mas ele tocou vários anos na banda. E ele ensinou os filhos todos, nós 4 irmãos somos músicos, né? E os netos dele também todos seguiram essa linha aí. Mas eu comecei com 13, 14 anos, eu acompanhava o coral de Silveira Martins que o pai dirigia. E tinha um senhor que tocava trompete. O pai era Ludovico Guerra. Ludovico Guerra, meu pai. E ele dirigia o coral e tinha um senhor que tocava trompete, outro tocava clarineta junto com o coral. E eu ficava ouvindo, eu ia nos ensaios e ficava ouvindo. A pessoa tocava. Um belo dia ele teve que se casou-se e foi embora. E deixou um instrumento lá bastante velho comigo, me deu as posições, você tem que fazer dessa maneira para tirar o som, me deu as posições e te vira. E eu passei alguns anos assim, trabalhando sozinho até entrar na universidade. E aí a partir daí então fiz o bacharelado, fiz os cursos normais da universidade e fui adiante. E nesse período sempre tocando, eu comecei a tocar bailes, música de baile com 14 anos de idade. Então, isso também foi uma coisa que me marcou bastante, porque a gente, com toda a dificuldade, tinha que ganhar o dinheirinho para ter as coisas que a gente queria, né? Bom, mas isso, depois da universidade, eu trabalhei 5 anos no Estado, fui diretor de escola, após abri vaga, fiz concurso na universidade em 85, e então de 85 a 2014 eu fui professor da universidade. E em 79, no segundo ano que eu estava na universidade, comecei a fazer parte da Orquestra Sinfônica de Santa Maria como instrumentista. Nesse período eu trabalhei como instrumentista, como solista. Em 88, já como professor também da universidade, o maestro Richter, que foi o fundador da Sinfônica, me convidou para ser assistente dele. Então, em 88, passei a ser assistente do maestro Richter. E em 98, ele se aposentou e eu assumi a direção e a direção, regência e direção administrativa, tudo que era bem pesado. Hoje em dia parece estar um pouco mais leve. E então, de 98 a 2014, eu trabalhei, além de professor de instrumento na universidade, professor de matérias teóricas também,
na Orquestra Sinfônica, Sim. onde a gente viajou praticamente todo o estado com a orquestra, tocando concertos, recitais, e concertos de Natal, concertos de aniversário de municípios, etc., feiras. A gente tocou praticamente todo o estado nesse período que eu estive à frente da Legal, Sinfônica. levando a música, né, para as exatamente. pessoas, principalmente a música clássica ou a Exato, música brasileira isso. também, Sim, né? sim. E como é que tu participou na criação de alguma banda também historicamente? Eu sei que tu começou a formar uma banda em Silveira Martins, né? Não, conta isso. Na realidade, a banda Silveira Martins foi criada em 2002. Pelo seu Nito Cecílio Guerino, que ele sempre foi muito apaixonado por bandas, né? E eu estava na universidade, inclusive várias vezes me solicitavam, a gente encaminhava alunos para trabalhar, porque como bolsistas, né? Porque não tinha recurso para pagar as pessoas. Sim. E eu assumi há 4 anos, eu trabalhei 1 ano e meio, consegui trabalhar bem 1 ano e meio, 2 anos. Depois, com a situação da pandemia toda, a gente parou. E a gente está retornando agora, daqui a próximo. E já estava com Ela um grupo. Formada já estava bem estruturada, tinha 14 músicos. Tem crianças de escola do ensino médio, ensino fundamental, tem agricultores, tem zootecnista, tem mecânico. Quer dizer, as pessoas da comunidade. As pessoas da comunidade Que fazem parte da banda. Então, claro, é trabalhoso, precisa muita paciência, precisa muita dedicação, precisa, se não dá de um jeito, fazer de outro. Porque eles têm que aprender a tocar os instrumentos, e nem todos sabem tocar. Não, exatamente. Você tem que começar a ensinar do zero, inclusive a leitura musical, né, na pauta, tudo, e a técnica dos instrumentos. Né? Então, eu já cantei em coral, então eu sei que é bom a gente saber, né? Isso. Não é só cantar. E eu ajudei a formar mesmo, foi a banda da família Guerra, a banda da nossa família, que começou em 72, devido às comemorações do centenário da imigração italiana em 75. Então, em 72, nós, o pai, os irmãos e mais duas pessoas de outra família, nós formamos a banda do Imigrante. E trabalhamos muito durante esse tempo todo. Principalmente na década de final de 70, 80, até 2010, 2015, por aí a gente trabalhou muito. Agora está um pouco... Banda do Imigrante. Banda do Imigrante. Claro, e todos da família sabiam tocar, todos tinham instrumentos, né? Que ideia legal, era fácil formar uma banda. E dá vontade até, né? Não, e isso, a gente também viajou bastante com a banda, cidades, festivais italianos, festivais... gastronômicos, né? Várias cidades, Uruguaiana, Caçapava do Sul tinha o Festival do Imigrante, nós participamos durante 14 anos lá, todos os anos, o Festival do Imigrante unia todas as etnias. E aí eles faziam a noite italiana, então eu estava presente também. Mas que interessante, eu não fui procurar a origem da banda fora do Brasil, né? Mas eu já tive a oportunidade na Itália de participar de um evento, de um jantar, onde veio uma banda militar ou alguma coisa assim, que tocou, né? Então é uma característica também italiana? Não, as bandas são muito desenvolvidas na Alemanha. Países, né, dessa descendência, e italianos. Eles têm muita força artística musical. Né? Então, se você observar, mesmo aqui no Brasil, Santa Catarina, as cidades de Santa Catarina, tanto com etnias alemãs quanto italianas, toda cidade tem uma banda. E é uma coisa que eles não abrem mão de ter o seu grupo artístico para tocar nas feiras, no aniversário do município, em desfiles, etc. Né? Então, é uma valorização dessa arte. Sim, que legal. E faz parte também da nossa vida. Quando criança, eu me lembro, quando eu ficava na creche, que meus pais trabalhavam, era uma creche dos Navegantes, em Porto Alegre, e eu tenho fotos de eu regendo uma banda. Eu tinha 5 anos de idade, 6 anos, então faz parte da nossa vida, né? Exatamente. Muito legal. Isso. Meu irmão também tocou na banda, banda de colégio. Sim, perfeito. Antes da gente entrar, então eu escolhi bem tocar ele, o Morricone, porque é um italiano, né? E só que a gente passou a música dele para uma banda. Não, só para um instrumento. Para um instrumento de metal.
Nós temos ainda alguns minutos, então eu gostaria de falar um pouco sobre um projeto muito bonito que o senhor participa no Orquestrando Arte, né? Sim. O que o senhor, como é que é essa formação das crianças, o que é esse projeto e como é que o senhor se sente participando deste projeto? É um projeto que já existe há alguns anos e é coordenado pela assistente social Miriam De Agostini, e eu faz 4 anos que eu estou lá como voluntário. Uhum. É um trabalho feito com crianças no turno inverso da escola, com crianças principalmente com vulnerabilidade social. Sim. Tem muitos talentos. Ela integra, o projeto todo integra música, teatro e dança, né? Também palestras, coisas de formação humana. Então é muito interessante o trabalho. E eu me sinto muito bem, muito gratificante participar de um projeto desses, porque você tem um retorno que às vezes você nem imagina, né, de crianças que têm dificuldades, tudo, mas que têm dedicação e vontade de aprender. Isso eu acho que é fundamental, a vontade de aprender, de conhecer. Embora exista a vulnerabilidade social, que não depende dela, claro, né, mas ela está ali, ela demonstra a capacidade e através da vontade ela consegue realizar e tocar um instrumento, e isso realiza traz felicidade. Inclusive tem alguns alunos que no início eu dei mais a parte teórica, né, teoria musical, e solfejo musical, e tem alguns ex-alunos lá do projeto que hoje estão na universidade. Que bacana. Fazendo música. Então, você vê que você dando oportunidade as crianças, os jovens têm caminho pela frente. Sim, esse projeto surgiu quando? Já faz tempo? Já faz mais de 5 anos. E não é só para criancinhas, então é para normalmente até os 18 anos. Normalmente, mas normalmente são os mais pequenos, de 7, 8, 10, 12 anos. Sim, e quanto ensinamento vocês estão dando, porque é uma coisa que leva para a vida toda, né? Exatamente. Para fazer as escolhas, alguns já vão para a universidade. Se ele não vai ser um profissional, mas pelo menos ele tem um conhecimento daquela arte, daquele instrumento, né? Da formação, da formação voluntário dele. Esse seu, né? Exatamente. Nós precisamos encerrar o programa e eu gostaria de encerrar, então, com um outro trecho de uma música que eu escolhi de Ennio Morricone também, que é uma música lindíssima, que eu acho lindo, o tema de amor do filme Cinema Paradiso. Vamos ouvir o professor Ennio Guerra tocar. Eu encerro o programa por aqui, agradeço a presença de vocês e a gente se vê nos próximos programas. Não esquece de dar uma passadinha na minha loja virtual, ligiamarques.com.br, e a gente se vê e eu espero você. Vamos lá. Programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Realização, Ateliê de Arte e Arquitetura Lígia Marques.